Fala, filho de Adão. Ah, não, esse era o podcast antigo. Velhos hábitos. Muito bem. Fala, galera. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei que hora que você vai ouvir isso. Mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Um. Eu não vou nem rir mais, porque ele... já tá batido. Ele já faz de propósito. Uma hora eu aprendo. Vai dar certo, vai soar natural ainda, vocês vão ver. Mas a gente tem que dizer, aqui já são 3. E você pode ser mais um. E diz aí, mestre Cal, qual que é o título do tema, da lição, da mensagem que a gente quer passar hoje. O título de hoje é Plot Twist. É quem? Plot Twist. Plot Twist. Tá bem. Que bicho é esse? Primeiro a gente começa explicando o que é plot twist, né? Da onde vem esse nome? Plot twist é uma linguagem cinematográfica que nada mais, nada menos quer dizer do que um fim inesperado. Ou uma reviravolta na história, né? Exatamente. E é a um gente... plot twist. É uma virada radical que dá na história. É basicamente isso. E a gente vê isso muito em filmes e séries e tudo mais. Tem muita série e filme com plot twist. A gente vê... normalmente você pega aquele filme que aparentemente é clichê, que tu já, desde o começo, você já tem uma ideia de como o filme vai acabar, só que no meio do filme, ou quando tá ali caminhando pro final, acontece alguma coisa que a história dá uma reviravolta, os personagens mudam de postura. De repente o vilão é o herói é o vilão, ou de repente o que você pensou que você tinha certeza o casal que ia ficar junto não fica. Esses são os plot twists manjados, né? Mas olha, eu lembro do maior plot twist da minha história. Pra mim, o maior plot twist que eu conheço até hoje, que eu vi em filme, foi num filme chamado Não Aceitamos Devoluções. Nunca vi esse filme. Super recomendo, tem um baita plot twist. Boa. Vou ter que dar um spoiler. Já fico preparado. Mas não, realmente é um filme que você não dá nada, cara. É o jeito que ele começa estilo comédia. Sim. Com aquele típico cara que pega a mulherada e tal, e de repente do nada ele tá com uma menina pra criar e a mãe deixou ele e aí começa a história. Essa é a sinopse do filme. Que loucura. O final é surpreendente. A história ela consegue construir uma narrativa tão bem feita. Sim. Que você tá pensando que é uma coisa e quando chega no final tu fala, what? Mas o que aconteceu aqui? é muito louco. Mas eu posso trazer aqui um plot twist que eu acho bem legal também, de um filme chamado Número 23. Número 23. Já viu? Pô, é um filme de suspense com o nosso amigo que não faz suspense, Jim Carrey. Jim Carrey? Não conheço. Cara, esse filme é muito E olha que eu vejo basicamente todos os filmes dele, gosto. Não viu. Esse não. Tenho certeza que você não viu todos os filmes do Jim Carrey. Show de Truman, já viu? Já. Ah, beleza, então... Tá num caminho. Tá bom. É que é um filme menos conhecido que ele fez, né? Show de Truman é muito bom também. É muito bom. Muito bom. Aquele Dia do Sim. Dia do Sim. Dia do Sim é legal. Dia do Sim é legal. Tem uma crítica social bacana. Sim. Mas o número 23, ele é um suspense muito bem feito. E, mano, o fim você não espera. Mas me diz aí se você já teve algum plot twist na sua história da vida de filme que você assistiu? Falando assim, eu não me lembro assim de uma referência, mas acho que o pessoal também aí que tá ouvindo conhece. Nos comentários, digam. Pode deixar aí uma dica de um filme ou de uma história de alguém que teve uma virada assim radical, entendeu? Que você já tinha determinado o fim daquele filme ou já tinha uma ideia de como ia acabar. Tem um clássico, In Time. In Time, não conheço. Claro que conhece. Como assim? Que filme é esse? É A Origem. A Origem. A Origem. O filme do sonho que entra dentro do sonho. O cara entra dentro do sonho. Vai mais um sonho mais profundo pra plantar uma memória. Esse filme é muita viagem, ele mano. Tem um plot twist no final. Muita viagem. Porque tem um momento do filme que ele explica que ele roda ali o peão e o peão fica rodando e você sabe que se a realidade que você tá é um sonho, o peão nunca cai. Mas se é na vida real, uma hora ele cai. E no final do filme... O peão cai. O peão, ele... Não sei...
Ele dá aquela balançada e corta, né? Que não acontece, entendeu? E aí corta. E aí você tira a sua conclusão. Então é um fim que ninguém tá esperando. Sim. Que é bem legal aí. Cara, mas por que acontece o plot twist? É porque, como você descobre que vai ter um plot twist? É porque você tá ali e tem um tempo de tela, um tempo de história, que a própria história, ela revela o plot twist. Sim. Que as coisas mudam com o tempo, né? Por exemplo, você pega aí um filme de 2 horas e quando tem um plot twist bem montado, ele vai ocorrer lá em 1h30, 1h40. Pra mesmo dar aquele impacto no final, pra poder fazer a diferença tudo. Você tem uma história, uma visão da história diferente. Sim, sim. E isso mostra que o tempo é importante. Porque o tempo é o que revela. É você tá ali assistindo e pegar do começo ao fim e você vê que a história que começou não é a mesma história que terminou. O plot twist mais atual que eu lembro que eu assisti foi o Rebel Moon. Rebel Moon. Você tá lá o tempo todo achando que o cara que tá lá com eles é um amigo. Tá ajudando, emprestou a nave e tudo mais. E faz todo sentido. Ele tem a história de revolta por trás. Que ele é mercenário. O pessoal tá com raiva do que o governo tá fazendo e tal. E de repente, quando você tá se encaminhando pro final... O cara se revela como traidor. É loucura. Exatamente. Ó, fica aí um spoiler gigantesco. Se você ainda não viu, pelo amor, desculpa gente, lá. Rebel Moon é do ano passado. Mas se você ainda não viu, que eu não tinha visto ainda, fui ver esses dias. Não, mas o filme é muito bom. E é um exemplo clássico, não é? Assim, é um exemplo pra nós, é recente, de um plot twist muito bacana, muito bem montado. Plano Perfeito. Plano Perfeito. Plano Perfeito tem um plot twist incrível. Não sei. É um filme onde um cara terrorista, ele vai invadir um banco. Sim. E ele fala o tempo todo pro policial: eu vou sair pela porta da frente. E você fica o tempo todo tentando imaginar como é que ele vai fazer, e ele faz um monte de coisa, acontece uma porrada de coisa, no final os caras entram dentro do banco e o cara simplesmente sumiu. E falou assim: cadê esse desgramado, esse cara que eu ia prender? Ele não aparece. Sim. E aí o filme termina com ele... No espaço do banco, ele tinha calculado e pensou: as pessoas não percebem os pequenos detalhes. Então o que ele fez? Ele criou uma microsala dentro do banco, aonde ele ficou lá escondido com suprimentos e mantimentos e tal. Quando o fogo baixou, já entrou a equipe tática, olhou tudo, ninguém viu nada, não conseguiu. Passou tipo, sei lá, uma semana. Ele abre esse compartimento, se veste e sai pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Caramba, pensa, mano. É muito bom. Você fala assim: nossa, que genial, que incrível. Tem Ninguém um plano tinha pensado nisso, né? Então, o que você tá falando tem muito sentido. O tempo que você tá assistindo tá te convencendo de uma narrativa, que a gente já falou aqui no podcast. Sim. Se você não ouviu o podcast sobre narrativas, mano, vai lá ouvir que vai lá, o poder das narrativas. Tem muito a ver com muita coisa que a gente vive hoje. Sim. E as narrativas são tão poderosas que, se a gente for parar pra analisar hoje, a gente dá exemplo da nossa vida, não com algo que aconteceu na nossa vida, mas geralmente com um filme que a gente assistiu. Sim, é porque é mais fácil. É mais fácil. Já viu aquele filme? Já aconteceu isso comigo. Ah, pronto, a pessoa entendeu a referência. Sim, fica mais fácil fazer a associação. Exato. Porque você não conhece a gente, não conhece a nossa história. Então, se a gente der um exemplo da nossa vida, talvez não vai fazer tanto sentido pra você. Mas como a gente pega um exemplo de um filme que é mais fácil vocês conhecerem, você já consegue fazer a associação mais rápido. Porque a nossa história pessoal só vai fazer sentido pra quem conhece a gente. Sim. Se teve um plot twist na nossa vida, só vai fazer sentido pra quem tá assistindo a nossa vida, pra quem tá acompanhando a nossa história. Com certeza. E isso é uma coisa louca, porque o tempo que a gente vai tendo de tela pra se perceber essa história vai levar a gente a se convencer de um caminho. Sim. Não, é esse o caminho. Sua cabeça não, vai acontecer falar, isso. É isso, já determinei. Já cria um veredito, né? Você já cria ali falando: não, eu já sei o que vai acontecer, eu acho que eu nem preciso assistir mais, que daqui pra frente eu já sei. Esse personagem vai fazer isso, e o filme vai acabar assim. E acabou. É uma receita que deu certo durante muito tempo. Sim. Hoje a gente já espera. Sim, que vai ter uma virada, que ficou ali... Tem um plot twist. Sim. Então, quando um filme ele consegue te levar, ou uma série, a uma narrativa, aonde ela vai ter um final que você não tá esperando e que ele é bom,
né? Porque não vamos falar de Game of Thrones aqui. Acho que nem precisa. Porque ele é bom, no final te convenceu a história e ela é boa. Quando ela consegue te levar, te surpreender, é porque o cara ele conseguiu realmente entrar ali, fazer você seguir um caminho, teorizar um monte de coisa, mas não imaginar o que vai acontecer. Sim, sim. Mesmo você esperando talvez que a história vai mudar, você não espera que ela vai mudar do jeito que ela muda. Como, por exemplo, o Homem de Ferro morrendo em Vingadores. Ninguém esperava, né? Mano, quando ele estralou o dedo... Oh, mano, o que foi aquilo? Você falou o quê? Todo mundo... Aí todo mundo foi pra ela. Eu lembro, mano, naquela época todo mundo foi pro cinema ou assistiu o filme depois, falando, quem vai morrer é o Capitão América. Sim. Todo mundo tava teorizando, Capitão América vai morrer, o Hulk vai morrer. Aí ninguém pensou, Robert Downey Jr., a cara da Marvel, não vai morrer. Mas mataram o cara. Mataram o cara, mano. Mataram o herói mais orgulhoso e prepotente. E isso foi um baita plot twist também, porque ele era o cara que se achava e de repente do nada ele se entrega. Não do nada, mas ele foi participando. E foi legal, porque não foi forçado também. Não, foi construído. Foi algo que ele foi ali, alguns atos durante a história, que você foi vendo ali uma mudança, uma preocupação com a equipe, e trabalhar em equipe e pensar nos outros. E chegou no que aconteceu, que ele falou, não, tudo bem, eu tenho aqui a armadura que consegue aguentar o poder da manopla. Então eu sou a pessoa mais indicada para poder fazer Não foi nem assim. Nem o pessoal tava esperando. Ele construiu o bagulho para suportar a manopla, mas quem ia estralar era o Hulk, se eu não me engano, não era? Eu já não lembro muito bem. Caraca, faz tempo, hein? Eu sei que Nossa, Vingadores foi que ano, mano? Deixa eu dar um Google aqui. Foi em 2018. Caramba. Por isso que a gente não lembra mais. Também, hoje em dia é só um monte de filme da Marvel, a gente nem sabe mais o que tá acontecendo. Né? Já mudou. Mas não vamos falar disso. Enfim, o tema não é a Marvel. Não, que a ideia do plot twist, ela tem essa questão da narrativa, que ela vai sendo construída pra te convencer de algo no final. Sim. E esse tempo, tem uma parte da narrativa ali que é importante a gente perceber, que é o momento em que a narrativa ela começa a trazer, te preparar pra virada, pra mostrar ali no final um plot twist, e aí depois tem o momento do respiro. Que esse momento do respiro é a hora que você assimilou o plot twist e você vai tomar uma decisão. Sim. Essa questão da história é o seguinte, tem um momento da história, sempre tem, em que o plot twist acontece. E você precisa assimilar a ideia que tu tinha no começo e a mudança da história que fez com que você tivesse uma outra visão da história e dos personagens. E é esse que é o tempo do respiro. É pra você conseguir ver as diferenças entre aquilo que você pensava antes para aquilo que você começou a pensar agora. É porque às vezes você leva um susto, né? O cara morreu. Brusca, né? O Homem de Ferro estralou o dedo. Nossa, muita emoção para lidar ali na hora, entende? Então Sim. Você precisa de um tempo para poder voltar as emoções pro lugar e entender talvez, o porquê. Até quando acaba o filme o tempo não foi suficiente. Mas... Foi. A história acaba e tu ainda não se recuperou. Mas existe esse tempo de percepção, que é o momento que você vai assimilar a história e você vai tomar uma decisão. Ah, tô com fulano. Às vezes, porque o vilão não vai ser o vilão. E talvez o mocinho não é tão mocinho. Entende? Ou então você entendeu a história de um jeito errado. Sim. Estão certos os dois, mas você percebe que no final aquele lá tava mais certo, porque ele agiu porque tava certo. Ele agiu porque tava certo, entendi. Mas ninguém percebeu a certeza dele por trás porque não tinha sido contado. Não sabiam da história toda. Não sabiam. Foi contado somente uma parte da história, uma parte da verdade que foi mostrada, só que o tempo revelou o restante. Exatamente. E a gente vê isso também em diversas narrativas de filmes, né? Mas toma mal entendido. Sim. Pessoa, não, então você tá me traindo. Não, eu só mandei uma mensagem pra secretária. Era a secretária. Coisas assim, sabe? Clichês. Mas que a gente quer fazer você entender o quê? Nós estamos aqui para falar sobre plot twist, um momento que existe da história, Sim. em que as pessoas vão olhar para o que está acontecendo e elas vão falar: entendi. Agora tudo faz sentido. Agora que bagaça! Agora as peças se encaixaram. Por quê? Porque eu não tinha percebido isso antes. Estava tão na cara que eu não consegui perceber. Exato.
E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre um momento real na história da humanidade em que você vai olhar pra isso tudo e vai falar. Sim. Agora entendi. Agora faz sentido o porquê de tudo isso. Para que a gente possa entender todo esse contexto, Douglas, a gente precisa ir para um livro que as pessoas têm medo. É os livros das revelações, não é? É o Apocalipse. Que é um livro lindo, mano. Apocalipse é boa. Apocalipse. É um livro incrível, porque não é um livro pra você ter medo. É um livro que só o nome dele parece, Apocalipse, o que quer dizer Apocalipse? Revelação. Basicamente é isso. É isso. As pessoas que teorizam coisas... É porque fala do fim do mundo. Sim, aí pensam que já olham como um livro difícil de entender, devido às figuras que lá estão, tem os animais. Uma palavra lá que usaram até pra fazer um filme, Armagedon. Armagedon e tudo mais, então as pessoas têm... têm... os bichos chifrudos no meio. As bestas que emergem do não sei da onde, entendeu? É uns negócios assim meio esquisito, não é uma linguagem fácil. Não, e tem um motivo. É porque quem escreveu, ele era um gênio, né? Incompreendido na altura, na época que ele escreveu, mas o tal do João, ele foi um gênio. Quem escreveu o Apocalipse foi o João Batista, e ele estava preso na ilha de... João Batista. Que isso, irmão? 20 anos de igreja, você dá um vacilo desse? Não vou nem falar que eu fiz teologia. Nem parece. Que droga. Foi João. O apóstolo amado, aquele que debruçou no peito de Jesus. Não foi João Batista, tá, gente? Eu sei João que Batista foi decapitado. Tá bom, entendeu? eu sou disléxico, dá um... Não, dislexo é uma coisa, esse aí tá mais pra Alzheimer. Eu falei errado o nome. Tá bom. Meus pensamentos não concatenizaram com o que eu tinha que dizer. Entendi, tá bom. Tá, mas o João... ele tava preso. Tava preso. Na ilha de Patmos. Tava preso. Por que ele tava preso? É porque eles tentaram matar ele, né? E não deu certo. Aí falou, vamos prender esse velho aqui. Mas por que tentaram matar ele? É porque ele era seguidor de um tal de Jesus. Então tinha um problema porque ele era cristão, vamos colocar assim. E os outros cristãos não gostaram. E aí os romanos não gostavam que os cristãos tivessem força. Sim, é porque a religião que Jesus implementou e os seus seguidores divulgavam eram contrárias e apontavam os erros da religião romana. Pois é, e aí nesse processo todo, imagina que o cara tá preso por quê? Porque ele falava de Jesus, então se você tá preso é pra você não falar mais de Jesus. Aí o cara escreve um livro. Enquanto tá preso. Que vai falar de Jesus. Mas como é que ele faz pra esse livro passar se os caras não querem que ele fale? Ele esconde a verdade. Ele codifica. Ele escreve numa linguagem que só ele e o povo dele entende. O povo dele entende. Porque o romano, ele era muito orgulhoso. Então eles olhavam assim, o que importa é a minha cultura. Eu entendo na minha cultura, o resto não importa. Sim. Então ele aproveita que os judeus, eles têm uma cultura muito atípica. Sim. Dos romanos. E usa todo um simbolismo, não é? Todo uns caracteres, uns cenários, uns exemplos. Exato. E o próprio Jesus usava parábolas, então o discípulo também usou uma parábola, uma espécie de parábola também. Ele mascarou uma verdade que ele queria dizer. Isso, e aí ele vai usar códigos para explicar algumas coisas. Sim, e o povo, para quem ele estava escrevendo, já entendia disso. Entendia, porque tinha a ver com o contexto histórico deles. Exato, na verdade era a história do povo para quem ele estava escrevendo, então fazia todo sentido para quem ia ler. Isso mesmo. Então, por isso, a gente convida você que está ouvindo esse podcast a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. E não vai dar tempo de falar tudo que esse capítulo tem para dizer, eu já adiantei. Não, e se emendar pro 14, então, aí você esquece. Mas tem uma paradinha muito da hora que eu acho legal aqui falar, porque tem a ver com o conceito de interpretação da Bíblia, que é interessante a gente perceber. Cara, eu acho que a interpretação da Bíblia, ela é importante, lógico. Tem um povo que tem, assim, uma interpretação diferente do resto do povo, entendeu? E esse povo que tem essa interpretação diferente do resto do povo, ele acha que a interpretação dele é melhor do que a interpretação do outro. Calma, já vamos chegar nessa parte. Calma, devagar. Você entendeu? Eu entendi. Então. Porque isso é um problema. Com certeza. É um problema. Mas o ponto aqui da interpretação é que é o seguinte. Se eu pegar e ler a Bíblia da forma como está escrito e quiser trazer as minhas próprias interpretações, eu vou ter um problema. Sim. Porque cada pessoa tem um pensamento diferente. Aí a gente entra na história do elefante. A história do elefante é engraçada. Se você ainda não conhece, a gente falou sobre a história do elefante. Isso. Sobre narrativas. Narrativas. Sim. Tá bom?
Vai lá ouvir esse podcast. Ouve que também ficou muito bom. Segunda indicação aqui desse podcast, viu? Boa. Mas lá, nesse processo, o que acontece? Não é seguro. Sabendo disso, Deus... ele deixou um jeito para interpretar a Bíblia. Sim. Um jeito certo, para que não tenha risco de ter interpretações diferentes. Sim. E esse jeito é o quê? É através do que João está fazendo aqui, usando a história. Sim, usa Por exemplo, a história comum, a história do mundo, a história da humanidade como base para a interpretação dos símbolos que João escreveu. Exato. Por exemplo, quando o João fala que o rio Eufrates secou em Apocalipse, na cabeça de um judeu, o que acontecia? Se você falasse para um judeu, o rio Eufrates secou, pra gente falar, tá, que bom, que ruim. Alguém ficou com sede, coitado. Mas na cabeça do judeu tá querendo dizer, é a chegada de um libertador. Sabe por quê? Porque na história do povo de Israel, quando o rio Eufrates secou, o rei Ciro entrou e dominou a Babilônia. Ah, ok. Então ele tá falando de um contexto, e João vai se apropriar desses contextos. E aí ele deixa referências históricas. Históricas. A Bíblia, ela é em cima de referências históricas. Se eu vou entender o Apocalipse, eu tenho que entender Daniel. História. Porque Daniel vai conversar com o Apocalipse, porque tem a ver com o quê? Com o processo histórico que o povo passou. Sim. Uma boa parte. Então vai ter um monte de elementos aí interessantes. Mas tem um detalhe aqui todo que é interessante nesse capítulo 13, que é o quê? Satanás, ele não tem originalidade. Bem, se você está ouvindo esse podcast até hoje, é porque você já entendeu, e a gente já falou isso, que existe um grande conflito. Sim, existem duas versões da mesma história. Exato. E nós, Karl Heinz e Douglas, sim, acreditamos nisso. Sim. Que existe o bem e existe o mal, existe Deus, existe o diabo. Sim. Certo? Sim, sim. E o Lapeta, porque eu quero ele lá. Lá. Né? Não é cá, não. Ele... entendi. Boa. Ele é alguém que não tem originalidade. Então o que ele faz? Ele copia. Imagina que você tá numa partida de xadrez. Sim. Com um cara que é expert em xadrez. Eu vou jogar igual ele. Exatamente. O que ele fizer eu faço do outro lado. Aí a gente vai entrar num ponto que é muito legal e eu só vou fazer a introdução. Depois, se você quiser mais sobre isso, você escreve aqui nos comentários. Quero saber mais sobre Apocalipse, capítulo 13 e 14, que a gente faz um podcast especial. Só sobre o 13 e depois sobre o 14, porque se for os dois juntos não dá tempo. Não dá. É muita coisa pra falar, você não tem noção. Trazendo esse pensamento e entendendo isso, que Satanás ele é um camelô de Jesus. Sim. Ele não é original. Faz a falsificação, né? Do Paraguai. Exato. Se Deus tem uma trindade, sim, Satanás vai ter uma trindade. Exato. E aí, nessa hora, a gente vai começar a perceber o quê? Que Satanás, ele vai mostrar aqui no livro de Apocalipse que ele tem uma estratégia, um objetivo. E aí qual é esse objetivo? É juntar uma trindade satânica na Terra antes de vir o fim. É muita informação só aqui, mano, mas eu vou provar pra vocês só pela primeira que eles têm características iguais desses personagens. Quem faz parte da Trindade? Jesus, Deus e o Espírito Santo. Beleza. Então vamos ver a característica de uma dessas pessoas e eu não vou te dizer quem. Ok. E você vai me dizer quem parece. Tá. E você que tá aí no podcast ouvindo também, presta atenção. Apocalipse capítulo 13, já deu tempo de você procurar. Diz assim: viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, como 10 coroas, e sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Parar aqui. Chifre é poder na Bíblia, tá? Mas a gente não vai focar nessa parte, a gente vai pegar características só para entender quem tá representando aqui dessa trindade satânica. E tu já começa falando que essa pessoa ela foi acusada sobre o nome de blasfêmia. Sim. Então pega essa informação, blasfêmia. Blasfêmia, ok. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha os pés como de urso e a boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono era de grande autoridade. Aqui está dizendo que essa besta ela tem a autoridade que foi dada para ela. Ok. Então é uma pessoa que foi acusada de blasfêmia e recebeu a autoridade do dragão. Entendi, certo. O Shenlong. De alguém mais forte, maior que ele. Isso. Entendi. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida mortal. Ok, ferida mortal. Mortal. Foi ferido mortalmente essa pessoa. Ok. Mas o ferimento mortal foi curado. Então ela não morreu. Ela morreu, mas foi curada. Entendi. Ela foi ferida de uma maneira mortal, ou seja, ela tava pra morrer, mas morreu e curou. Ela curou. Entendi. Certo? E todo mundo ficou maravilhado. Ok. E seguiu a besta. Entendi. Então adoraram então o dragão que tinha dado autoridade à besta. Sim. Ou seja, o dragão tinha dado autoridade para essa besta. Ok. Né? E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Certo.
É muito louco isso, mano. A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Quem foi acusado de blasfêmia? Ok. Beleza. Ele foi dado autoridade para agir também durante 42 meses. 42 meses há quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio? Continuando. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus. Ok. E amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo, os que habitam no céu. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e foi morto desde a criação do mundo. Ok. Pronto, aqui vai falar dessa primeira besta. Pronto, eu vou parar só por aqui. Você que tá aí ouvindo o podcast. Fez sentido pra você? Quem é o personagem da Trindade que a gente tá falando? Que recebe poder, vamos colocar aqui, de uma autoridade Maior do que ele. ou igual, né? Sim. Que foi ferido mortalmente e depois foi curado. E todo mundo se maravilhou e começou a segui-lo. Que teve um ministério de 42 meses. 3 anos e meio. E proferiu palavras arrogantes. E sabe o que é blasfêmia na Bíblia? Porque sabe que Jesus foi acusado de blasfêmia, né? Sim. Sabe o que é blasfêmia? É dizer de que você é Deus. Entendi. Foi acusado de blasfêmia, né? Blasfemador, herege. Isso. Faz sentido. Quem é esse personagem? Cara, eu vou parar por aqui. Porque tem muita coisa, mano. E é muito doido isso. Isso aqui é só pra você ficar com gostinho. Porque o problema disso tudo aqui é que existe essa mensagem. Ok. Que ela é importante. Sim. O Apocalipse está trazendo a gente a entender de que no final do tempo vai ter um grande engano. Ao ponto de que vão fingir Deus, Jesus e o Espírito Santo na Terra. Caramba, que louco isso, cara. É, mano, é a trindade satânica se reunindo. Parece meio contraditório, né? Você falar trindade satânica é um termo, assim, que a gente tá acostumado a levar Trindade pro divino, vem de né? trino, né? 3. Sim, entendi. Mas e aí, qual que é o problema disso tudo? Imagina que a gente tem uma mensagem muito importante pra dizer, mas quem sacou essa mensagem começou a ter um problema. E qual que foi o problema? Uma possível... Uma real arrogância. Achar de que é dono da verdade. De toda a verdade. Entendi. Que não há verdade fora dele. Exatamente. Que só eles são donos da verdade. Entendi. Que entenda assim, eu. Aí eu tenho que abrir o jogo aqui, pessoal. Eu sou adventista do 7º dia. Eu também. E assim, eu acredito de que eu tenho uma verdade, mas não que tenho toda a verdade. E eu vou te explicar. Porque eu tenho uma verdade que ela é relevante pro tempo do fim. Sim. Por isso eu me chamo adventista. Por isso que eu sou adventista. Porque eu aguardo a volta de Jesus e a minha verdade ela é importante para o tempo do fim. Para a volta de Jesus. Porém, existem igrejas, outras religiões, que vivem verdades que nós, adventistas, falhamos muito em viver, entende? Então, eu tenho verdade, mas eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, essa é que é a questão. Sim. É como se eu tivesse uma nota verdadeira. Sim. E as pessoas têm uma nota falsa. E eu tô querendo dizer, essa nota aí não vai dar pra pagar nada no final. A ideia que a gente tem aqui é de o quê? De alertar. De falar, galera, tem essa parada aqui, percebemos, foca aqui. Só que tem esse problema. Cara, eu acho que é o que eu tinha comentado, né? A questão da interpretação da Bíblia é importante. E Deus deixou uma forma de interpretar da maneira correta. Só que nem todas as pessoas ainda descobriram qual que é essa forma. Que Exato. É o link com os acontecimentos históricos. E aí quando eu percebo as verdades da Bíblia, eu corro o risco de achar que eu sou melhor. Que eu sou mais inteligente, que eu sou mais esperto. Entende? Sim. Porque eu já descobri esse meio de interpretar a Bíblia que outras pessoas ainda não descobriram. Essa é a diferença. É que eu descobri primeiro. E o meu papel, por ter descoberto primeiro, é ensinar as outras pessoas. Falar, olha, é assim, faz assim, vem pra cá, isso aqui quer dizer isso, a besta que emerge do mar é tal pessoa, entendeu? O meu papel é só de ser um professor e não um acusador. Só porque que o que a gente tem... problema. A gente tem esse problema. Só vai fazer sentido pra muita gente quando realmente acontecer. Quando chegar no final. E não é que tipo, agora eles estão perdidos. Não, mas quando chegar no final, muita gente vai olhar pra tudo que tá acontecendo assim, caraca, cadê que eles estavam certo? Só que se quando eles olharem pra esse acontecimento profético, apocalíptico, bíblico, e ver o que tá acontecendo ali, e eles olharem pra nós e a nossa postura, como tem sido até então, é capaz deles rejeitarem a mensagem simplesmente porque a gente não cumpriu o nosso papel de ensinar, de ser uma porta aberta, porque a gente tem fechado a porta. Criamos muros. Em vez de criar pontes para que as pessoas atravessem, a gente cria muros. A gente cria barreira, coloca empecilho. A nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Nós nos consideramos como a arca de Noé dos nossos tempos.
que só há salvação dentro. Só que a gente esquece que, diferente do dilúvio, tem muitas pessoas que vão conseguir se salvar mesmo estando fora. Cara, e como alguém que estudou teologia dentro da igreja adventista e, enfim, atuou como pastor durante um bom tempo e hoje atua como pastor missionário, eu tenho que dizer pra você, mano, não existe nenhuma evidência bíblica de que quem não é adventista vai se perder. Sim. Entendeu? Porque a Bíblia fala que tem. Fala de características. Galera geral, né? Em muitos cantos, mano. E cada um vai ser julgado, não é? No juízo final pela porção da verdade que conheceu. Então, na verdade, você ser adventista do sétimo dia, como a gente é muito mais uma responsabilidade do que um privilégio. Exato. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser julgado. Mais peso a gente tem, mais culpa a gente tem. Porque você sabe, você não vai estar errando por inocência. Você vai estar errando por falta de vergonha na cara, por safadeza. Entende? Então, deveria ser um ponto em que nós, enquanto adventistas, deveríamos ser humildes e não orgulhosos por conhecer o que a gente conhece e acreditar da forma como a gente acredita. Só que o que tem acontecido é o contrário. É o cara olhar e falar, porque se você não for pra minha igreja, você não vai pro céu. É o cara olhar e falar assim, porque nós temos a verdade. Até a maneira de falar. Eu tava vendo esses dias, observando, tem um cara no TikTok que ele faz várias igrejas em situações diversas. Sim, eu conheço esse cara. Eu acho muito genial o que ele faz. É muito bom. Mas tem uma coisa que me entristece. É a forma como ele... Quando chega nos adventistas, é os caras intelectual, sem coração. Super inteligente, mas sem empatia. Que não se importa com eles sabem com as de outras tudo igrejas. da Bíblia. Sim. Conhece muita coisa de Bíblia. Vamos respeitar esse ponto, ok? Mas é isso. Ele é tipo o professor metido da faculdade, que ninguém gosta de estar perto. Sim, é aquele cara que é o sabe-tudo, não é? Ninguém gosta de um sabe-tudo. Ninguém gosta de um sabe-tudo. É a pessoa que não dá brecha para que você também dê o seu ponto de vista, entende? E nós, enquanto igreja, nós somos essa pessoa. A verdade é essa, nós somos aquele cara chato que fala pra todo mundo que sabe tudo. A pessoa fala sobre um assunto, a gente fala, já sei isso. E sabe por que tem essa postura? Tem uma coisa aí, o sábado. Porque a gente acredita, a Bíblia mostra, biblicamente, de que o sábado deve ser guardado. E pronto, é isso. A Bíblia mostra, é o dia de guarda. Só que isso faz com que quando eu guardo o sábado, gere esse efeito colateral. Eu guardo o sábado, eu tô guardando no dia certo. Então quem não guarda o sábado... tá errado. E não vamos falar se tá certo ou se tá errado, mas a questão é, a gente acha pra gente já fez sentido, entende? A gente viu o que tá escrito e a gente aceitou o que tá escrito. Não, mas o ponto que eu tô querendo dizer é que a gente acha que pelo fato de a gente estar fazendo certo, quem tá fora tá tipo, ainda não entendeu. Nossa, que ignorante. E aí a gente empina o nariz. E aí quando eu vou pra Bíblia em Mateus capítulo 5, a primeira coisa que eu vejo é que Jesus fala, felizes os pobres de espírito. Ou seja, eu preciso me colocar como igual ao meu irmão para poder ser considerado alguém feliz e merecedor do reino de Deus. Sim, abençoado por Deus. Só que a gente tem essa capa de arrogância. Mas por que eu digo capa de arrogância? Porque não é todo mundo que tem. Mas existe aquela questão do semântica, sabe? Por exemplo, quando eu te dou um presente, você fala o quê? Obrigado. E eu digo, não se sinta... Eu te digo de nada. Sim. Por que fala isso? Porque no passado, quando alguém te entregava o presente, você dizia, me sinto obrigado a retribuir esse presente de alguma forma. E aí você dizia, não se sinta obrigado de nada. Cara, quando você fala obrigado, você está dizendo, de acordo com o passado, que você iria tá querendo, tipo, se sente obrigado a retribuir o presente. Não é só tá agradecendo. Não, eu quero te dar um presente porque você me deu um presente. Ok. E aí a pessoa que diz de nada, ela recusou o presente que ela poderia ter ganhado. Entendi. Nunca mais eu falo de nada. Mas ninguém entende mais. Eu falo, obrigado sim. Sabe o que aconteceu? Pronto. Aí a pessoa não vai entender. Pronto, Porque o que aconteceu? A palavra sofreu semântica. Sim. E quando eu falo hoje cristão, o que vem na mente das pessoas? Talvez para algumas pessoas coisas positivas, mas uma boa parte é aquele cara chato que fica apontando teu dedo e falando que você vai pro inferno e tal. Que fica te julgando. A gente falou sobre julgamento, né? Exato. Pessoas que se colocam na posição de juiz. Sim. Mas pronto. Então, o cristão sofreu semântica. Sim. E o adventista do sétimo dia tá sofrendo. Tem uma semântica muito forte sobre ele também. Sim. Tem criado barreiras, tem criado
preconceitos e as pessoas que olham pra gente dessa forma, elas não estão de todo errado. Não. Porque tem a própria forma como muitas pessoas da nossa igreja se posicionam sobre a verdade, sobre a Bíblia, dão mesmo essa impressão, né? Elas realmente acreditam que é assim. Elas se apegam a esse ponto de vista, entende? Que é exclusivista. Que é uma sociedade secreta. Isso, é exclusivista. Entendeu? É a Arca de Noé dos nossos tempos. Dá a entender que só os adventistas irão pro céu. Sim, nós somos os 144 mil. O povo eleito. Oh, misericórdia. Mas o ponto, cara, é que isso é muito complicado. Você que tá ouvindo esse podcast não é adventista. Se você tiver coragem e não vê problema e quiser escrever, eu não sou adventista e gosto do podcast de vocês, eu tô gostando, ouço, escreve aí, só tipo que você não é adventista, tá? Pra gente saber também se só é adventista que tá ouvindo a gente. Mas o ponto é, que eu quero deixar aqui, mano, eu não quero ser visto assim. É chato, e dói, chato. porque eu não julgo as pessoas. Eu não acho que a minha fé é superior à pessoa que tá do meu lado. Eu não acho que a minha fé ela é a única fé que vai salvar as pessoas. Então, infelizmente, a gente acabou trazendo essa carga que é pesada. E aqui na maior humildade, mano, a gente só tá querendo dizer uma coisa. Quando chegar no tempo do fim, se você chegar estiver vivo naquela época e ver as paradas acontecendo, olha com carinho para o que a gente tá falando, apesar da nossa arrogância. Porque, mano, desconsidera. A gente é humano, a gente é falho, mas assim, sinceramente, cara, não se permita ser enganado, porque a Bíblia é que tá aqui como regra principal. Sim, pode não parecer, mas mesmo as pessoas que têm esse tom exclusivista, eles estão usando assim, né? Eles estão tendo o que está escrito como base. Então, quando você for parar para poder talvez estudar sobre o que vai acontecer daqui para frente e tiver essa curiosidade, ignora um pouco a pessoa, entendeu? Que está falando da forma como ela tá falando e tenta pegar o conteúdo do que ela tá falando, porque é o conteúdo, é a palavra, é o que tá escrito que você vai precisar, porque tem ali o manual do que vai acontecer. A gente já sabe a história, tá escrito, entende? Então o problema é a forma como muitas pessoas que conhecem essa história, o final da história, tem se comportado. Mas o final da história, o que vai acontecer no final da história, o plot twist que vai acontecer, é o que você realmente deveria olhar com um pouquinho mais de atenção e cuidado. Porque é uma mensagem importante. Na a dificuldade vai fazer sentido. Em algum momento vai fazer sentido. Porque tem várias histórias de filmes que a gente vê que no final faz a gente percebe quem é o herói e quem é o vilão, e às vezes a gente fica do lado do vilão. Não, mas eu gostei do vilão. Eu acho que ele tá certo e tal. Só que, mano, a gente tá falando de vida real. Não é ficção. Nossa, mano, e aí viu como é difícil falar sobre esse assunto? É difícil, mano. Mas aqui na humildade, ouve nós, por favor. Mano, é isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que o que você tem que guardar é que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Entende? Embora o mensageiro seja importante, a gente sabe disso. A gente sabe, mano, que o exemplo arrasta, velho. Sim. Por isso que é difícil, tá ligado? Porque não era uma coisa que era pra gente estar falando. Isso me entristece e me deixa, tipo... infelizmente, dar razão para o que os caras estão gritando. Que vocês estão errados. Tô errado mesmo, a postura tá errada. Mas aí é que tá. Mas a mensagem tá o mensageiro que tá errado. É a postura do mensageiro e não a mensagem. Olha pra Deus. Olha pra Deus. Olha pra palavra, olha pro que tá escrito. Peça pro Espírito Santo te dar sensibilidade. Discernimento e conseguir separar as coisas, entende? Não é porque alguém tá tendo uma postura errada que o que ele tá falando é errado. Sim. Uma coisa é diferente da outra. Eles estão falando uma coisa certa de uma maneira errada. Essa é a questão. É isso que nós queremos deixar aqui pra você. Que as coisas que nós, enquanto igreja, sabemos... enquanto sistema, enquanto igreja adventistas pregamos, é a mensagem correta. Ponto. Só que a forma como muitos de nós têm pregado não está correto. E é isso que nós queremos deixar aqui claro. Não é só a gente que tem mensagem correta. Também tem que deixar isso claro. Porque senão vai soar pra pessoa de que a gente é os únicos donos da verdade. Não. Pois. Mas, mano, a gente acredita... aqui, ó, Apocalipse. A gente acredita que muitas pessoas vão ser salvas.
dependendo do tipo de verdade que conheceu. Esse é o ponto. Cada um vai ser julgado pela quantidade de verdade, pela porção da verdade que conheceu. Quanto mais você souber, mais bem preparado você vai estar para esse tempo do fim. Então busque se preparar para esse tempo do fim. E se você achar um adventista gente boa, colhe com ele que ele vai poder te ajudar com esse caminho. Ajuda, te troca uma ideia com ele pra te ensinar alguma coisa ali. Porque, ó, eu acho muito legal, por exemplo, a gente tem um amigo que é o Diego. Sim. Ele não é adventista. Sim. Ele não acredita em metade das coisas que a gente fala. Não. Mas ele falou, não, mas se eu ver acontecendo, eu vou estar do lado de vocês. Eu quero estar com vocês, porque faz sentido. Ou seja, pra ele só vai fazer sentido quando ele realmente vê acontecendo. Então tem a sensibilidade. E pra muitas pessoas vai ser exatamente assim. É verdade. Agora você pode ignorar o que a gente tá falando e achar que é só baboseira. Mas lembra. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque cada um vai ter o seu tempo pra poder decidir. Mas vai ter um momento em que você vai ter que tomar uma decisão. De qual lado você vai estar. Entende? Não tem como correr. Porque se você é cristão ou tem pelo menos uma base, uma noção do que a Bíblia diz, ela diz que só existe 2 caminhos. Exato. Entende? E não tem um terceiro caminho. A gente já falou sobre isso também. Então, em algum momento, você vai ter que decidir para qual caminho você vai querer caminhar. E qual que é o destino que você quer chegar. Entende? Então, cuidado, porque, sim, os enganos vão ser sutis, mas eles irão acontecer. Fique alerta, peça para o Espírito Santo te orientar, te dar sensibilidade. Ignore a pessoa e se foque na mensagem e não no mensageiro. E se você é adventista, pelo amor de Deus, mude a sua postura. Nova, mude sua postura. Eu sei que tem muita gente que já tá mudando. Tá tentando, pelo menos. Mas mude, porque infelizmente... Nós precisamos passar uma imagem diferente para as pessoas. Nós precisamos passar a mensagem e não impedir que as pessoas conheçam a mensagem. É isso. Nosso papel, enquanto conhecedores da verdade, tendo a interpretação que a gente tem das Escrituras, é ensinar, é ser a porta aberta para que no tempo certo as pessoas possam correr para dentro e não para fora, para que as pessoas possam correr para a palavra e não correr dela. E correr livre, né? Encontrar a porta aberta, não com um muro ali na frente. E não só a porta tá aberta, mas que as pessoas queiram entrar, se sintam confortáveis para entrar. Sim. Não é só ter a porta aberta. Ter a porta aberta e ninguém querer entrar são coisas diferentes. É verdade. O importante não é só manter a porta aberta, é criar um ambiente que as pessoas, ao verem a porta aberta, falem, olha, esse cara é melhor estar lá dentro, entende? Esse é o caminho. É isso que nós queremos deixar aqui pra vocês. E eu termino dizendo, com o meu maior desejo, quando eu fiz isso a primeira vez, essa frase ela ficou e hoje é uma marca também, eu carrego comigo e até a volta de Jesus estarei dizendo, tamo junto no céu. Esse é o nosso desejo, que não só os adventistas estejam no céu, mas que todos estejamos juntos no céu, como um só corpo, uma só família, e uma só fé e um só Deus. É nisso que a gente realmente acredita. É isso que eu espero que vocês fiquem de tudo isso que a gente falou aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.